Mas, de fato, Ivani, por definição, o que é otite? Bom, otite é oto, ouvido, ite, infecção. É uma infecção de ouvido, certo? A grande maioria das vezes é uma infecção viral, mas ela pode também ser uma infecção bacteriana, certo? Qual que é mais perigosa? Ah, com certeza a bacteriana é mais perigosa, sempre, porque ela pode, na verdade, ela pode passar da estrutura do ouvido, ela pode romper o tímpano, ela pode se expandir para algumas estruturas que são próximas ali do ouvido. Tá certo. Então tem que tratar. Bactéria você tem que tratar, né? Não dá para deixar proliferando bactéria. E como qualquer inflamação ou infecção, você vai ter vermelhão, vai ter dor, vai ter calor e pode ter a febre, tá? Então, assim, é um quadro inflamatório, infeccioso da estrutura do ouvido, de alguma das estruturas. E aí, que dói pra caramba. Dói muito. E aí você pode dividir a otite de algumas formas. Então, assim, você pode pensar na localização. Então, otite externa, que é otite média. Que a otite externa é aquela lá que nós falamos, dos que nadam. Do nadador, por exemplo. É a otite do nadador que eles falam Crianças que mudam para piscina. Isso. Tá certo. A otite média, que é aquela que vai pegar a estrutura média, então das crianças em geral, criança que tem algum defeito de funcionamento da tuba auditiva, uma adenoide grande, ou até uma criança que não tem nenhuma dificuldade específica, mas que em algum momento ela evoluiu com uma otite. Tá? Certo. E a otite interna, que a gente não fala, na verdade, como Muito otite interna, raro. que na verdade, como é uma parte, isso que a Ivani falou, é uma estrutura nervosa, você pode ter uma inflamação do nervo, e isso a gente não vê comumente, um quadro muito específico, Não. habitualmente a gente fala mesmo como otite externa e otite média. Mas né, se Ivani? tiver, é perigosa essa profunda aí. É perigosa e é muito sim. específica, a gente só vai dar Você uma está falando pincelada de uma sobre região elas. já que mexe com a parte nervosa, Tá né? bom. Aí, Você pode dividir pelo tempo de evolução, né, Ivani? E aí você vai chamar Sim. de otite aguda ou otite crônica, tá? Uhum. Ou a gente Ou pode também de caracterizar... acordo com as complicações. Uhum. Otite média serosa, que é aquela otite que fica com líquido. É aquela pessoa que ouve como se estivesse na serra. Entendi. Criança, né? Isso. E uma outra situação que é bem grave, que é essa que eu falei, que você pode ter uma infecção que se expande para fora do ouvido. Por exemplo, existe um osso que fica bem perto do ouvido, que é a mastoide, é um osso que a gente até consegue palpar aqui atrás, e você pode ter uma infecção nele. Pode ter meningite, pode ter coisa grave. Isso não é frequente, mas você vê, eu tive um caso recente. Você vê uma coisa... A gente E eu não tive vê concomitante isso. com você, É lembra, verdade. Ivani? Uma criança que internou com uma mastoidite bilateral. É, E a pois gente é, até então. comentou. E aí você pode também ter otites que você caracteriza por alterações clínicas associadas. O que é isso, Gustavo? Você põe o otoscópio e você vê lá na membrana timpânica umas bolhas. E a criança tem toda a característica de otite média, que a gente chama de meningite bolhosa. Então, alguns agentes infecciosos podem dar essa característica, você vai ter que tratar com antibiótico. Por mais que possa ser o agente causador, o vírus, a gente costuma tratar com antibiótico. E existe o herpes zoster, sabe o herpes que dá aquelas bolinhas que parece que normalmente acompanha, que dói bastante, também pode acontecer de atingir a região do ouvido. Mas aí é você vai raro ter isso, muito né? raro. Aí você vai ter as vesículas do herpes zoster Nossa, deve doer pra caramba, né? associada, tá? Então assim, vejam que o mais comum é a otite média e a otite externa, que basicamente é o que a gente vai falar, né, Ivani, que eu acho que é o mais Exatamente. importante. Bom, então a gente já falou aqui da história de como é que se divide ali o ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno, Quando né? a gente fala de otite externa, então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer o antibiótico chegar nesse local. Como que a gente trata para o antibiótico tocar esse local, Gu? Com gotinha no ouvido. Exatamente. É isso aí. Dr. Gustavo. Então, a otite É isso aí. externa eu trato com gotinha otológica para o antibiótico atuar no local e tratar a infecção, tá? Pode ser viral? Pode, mas normalmente a gente trata com Mas com oralmente também não chega lá? Ah, chega e às vezes a gente dá junto. combinado, Ah, exato. tá, combinado. Tá? Mas nunca solo, né? E outra oral. coisa também, fora do Brasil a gente tem mais isso, que são, você pode, porque às vezes a criança tem muito isso, muita otite externa, toda hora otite externa. Não vai para a piscina, otite externa. Aí, assim, você pode usar tampão, né? Isso é uma opção. Que é o que os nadadores usam? Usar tampão, porque a pessoa está muito, né, em contato com a água, usa um tampão porque você evita que fique entrando o cloro lá dentro do ouvido, irritando o ouvido. Uma outra coisa que pode ser feita é você tentar... existem, por exemplo, nos Estados Unidos tem mais isso. São umas gotinhas que você pinga
Como se fosse lubrificante, né? para Tipo um verniz. Não é assim, ele tem um álcool, muitas vezes, que expulsa a água, porque o álcool não combina com a água, né? Eles não Aham. se misturam. Então, a hora que você pinga, ele expulsa a água. E alguns têm ácido bórico, que também impede você ter uma proliferação bacteriana. Perfeito. Então, aqui, algumas vezes a gente manda fazer álcool boricado e pinga álcool boricado no ouvido depois que a criança sai da piscina, entendeu? Para evitar que ela tenha otite externa de repetição. Então, isso é uma Perfeito. coisa que pode ser feita aí. Muito Entendeu? bem. Uma dica para quem estiver nos ouvindo aí. Tá. Bom, e aí, o mais comum, de fato, é a otite média, né, Ivani? Que eu acho que dá mais dor de cabeça para os pais e para os pediatras, né? E essa otite média aguda, assim, eu que sou da velha guarda, assim, quando eu me formei, depois por muitos anos, assim, estava muito claro que quando você tem infecção de ouvido, você tem que dar antibiótico. Uhum. Isso aqui foi, assim, regra por muito tempo. Mas, de alguns anos para cá, alguns trabalhos foram mostrando que nem sempre é necessário usar antibiótico quando você tem otite média aguda, certo, Carolina? Com certeza. Isso é recente, isso Isso é deve recente. ter, sei lá, uns 5 anos para cá, mais ou menos. Que o que se foi definido é que depende da idade se você Exato. vai ou não usar antibiótico quando tem otite média aguda. Fala aí, Carol. Isso é tão relevante que vejam os dados estatísticos do Reino Unido. Então, eles sabem que 87% dos episódios de otite no Reino Unido recebem antibiótico. Mas, em contrapartida, os sinais clínicos desapareceriam em 80% das crianças em 3 dias sem antibiótico. Ou seja, tem muita criança recebendo antibiótico sem necessidade. Por quê? Provavelmente porque é uma mudança recente. A gente vai falar um pouco das complicações que sempre preocupam. E aí, pelo sim, pelo não, muitas vezes o pediatra se sente mais confortável em prescrever um antibiótico. Eu até entendo quem está num pronto-socorro, por exemplo, viu a criança, não conhece a criança, não vai ver mais a criança, vai ficar galinhando? Não vai, né, gente? Dá logo o antibiótico e tchau. Mas é assim que a gente faz, na verdade, resistência bacteriana, Exatamente. tratando sem necessidade, né? Exatamente. Quando a gente conhece a criança, tem chance de conversar com o pai para ver como é que está a evolução, a gente economiza no antibiótico, sim. Muito bem. Certo, Carol? Exato, com certeza. 3 anos de podcast, é a primeira vez que eu escuto a palavra galinhando por Ivani Mancini. Pode seguir, Carol. E aí o que causa? Então a gente sabe que na maioria das vezes a infecção de ouvido ela começa depois, ela vai acontecer a otite média aguda depois de uma infecção viral. Por isso deve ser secundário também a esse vírus levando a otite média. Tá? Então, é o que a gente observa. A criança começa com um resfriado forte e de repente a mãe fala, doutora, tá com dor no ouvido. O que a gente faz é observar. Mas essa infecção pode evoluir. Então, a gente sabe que, além da infecção viral ali, é o acúmulo de secreção, a disfunção da trompa de Eustáquio, como a gente falou anteriormente, pode levar à ocorrência de otite média episódica ou recorrente. Tá? Beleza. Normalmente é o que vai levar à ocorrência, né? Edema da mucosa. Então, imagina que tudo isso é revestido por mucosa. Na hora que eu tenho uma infecção viral, essa mucosa incha, dificulta ainda mais a drenagem da secreção e facilita o acúmulo no ouvido médio. E ali é um meio de cultura para vírus e bactéria. Certo, Ivani? Certo. Quais são os sintomas de otite? Dor. Mas isso na criança grande, né? Numa criança maior, certo? Então, habitualmente, numa criança acima de 2 anos... Aqui sabe falar, tá Exato. doendo meu ouvido. Ou põe a Agora, quem não mãozinha. sabe, chora. Exato. O Quem João não põe a sabe- mãozinha, né? Chora, grita, Isso, fica começa a ficar irritado. irritada, você logo vê. Tem Isso. febre, né? Às vezes diminui o apetite, para de comer porque não consegue Sim. comer, mamar. Alguns podem vomitar. A mamada é muito relevante. Então, Sim, quando a porque criança começa dói. a mamar, o que acontece? Lembra que a gente fala para você decolar e pousar, para a criança decolar e pousar mamando? Porque no movimento da boca, que é quando a criança mama, ela vai regulando a pressão pela trompa de Eustáquio. Na hora que eu tenho uma trompa de Eustáquio inflamada, um ouvido inflamado, na hora que a criança tenta sugar e aumenta a pressão, isso dói. Então, a criança não consegue mamar. Tadinhos. Então, são sinais indiretos de otite. Mas a criança maiorzinha, que normalmente é o que acontece, é aquela criança que vai colocar a mãozinha no ouvido e vai falar que está doendo. Tá? Então, a dor e a febre são sinais clássicos da otite, certo? É isso na aí. infância.